Boa noite, turma. Nossa aula de hoje é sobre sistemas de produção. O que é um sistema de produção? É a maneira pela qual uma empresa administra e organiza seus órgãos, ou seja, seus departamentos, e realiza suas operações de produção. Quais são os principais tipos de sistema de produção? São 3 sistemas de produção mais comuns, tá? É a produção sob encomenda, produção em lotes e produção contínua. Produção sob encomenda. É o sistema de produção que se baseia na encomenda ou no pedido de um ou mais produtos ou serviços. O plano de produção é a relação de matérias-primas necessárias, relação de mão de obra necessária e o processo de produção para execução da encomenda. Ainda sobre a produção sob encomenda. Como é o tipo físico da produção sob encomenda? O arranjo físico típico do sistema de produção sob encomenda é concentrado no produto. Como é a previsibilidade da produção sob encomenda? O sistema de produção sob encomenda dificulta as previsões de produção, pois cada produto ou serviço exige um trabalho específico diferente dos demais produtos. Falando ainda sobre a produção em encomenda, tá? Um exemplo que a gente pode citar são aquelas empresas que fabricam só por encomenda. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que vende carro, tá? A maioria das empresas que vende carro, elas têm uma produção contínua. Elas estão sempre fabricando para depois vender. Aqui tem uma produção sob encomenda, é a Toyota. Por isso que os carros da Toyota eles são mais caros, eles são feitos sob encomenda. Ele é um carro que exige, né, uma qualidade maior, e os funcionários, quando são contratados para trabalhar na Toyota, eles são contratados para produzir determinada demanda. Acabou aquela demanda, os funcionários são retirados, eles não têm estoque, eles não gastam com estoque, porque eles vão comprar o estoque só para atender aquele pedido que foi feito. Então, essa é a diferença. Quando tu não tem uma produção contínua, tem uma produção sob encomenda, acaba se tornando mais caro, tá? Vamos ver um pouquinho agora da produção em lotes. É o sistema de produção utilizado por empresas que produzem quantidades limitadas de um tipo de produto ou serviço de cada vez. Plano de produção. O plano de produção é feito antecipadamente em relação às vendas, é feito antes. A empresa produz previamente antes de vender cada lote para aproveitar ao máximo seus recursos. Coloca à disposição da área de vendas para entregá-los aos clientes à medida que as vendas são efetivadas. Como é o arranjo físico da produção em lotes? O arranjo físico das empresas que produzem lotes é caracterizado por máquinas agrupadas em baterias do mesmo tipo. Como é a previsibilidade da produção em lotes? A produção em lotes exige o plano de produção bem feito e capaz de integrar novos lotes de produção à medida que outros sejam completados. O plano de produção deve ser constantemente replanejado e atualizado. Produção contínua. O sistema de produção contínua é utilizado por empresas que produzem um determinado produto por um longo período de tempo e sem modificações. É o mais simples, na verdade, de administrar. O plano de produção. O plano de produção é elaborado geralmente para períodos de um ano com subdivisões mensais. Como a produção é estável e não há modificações no produto e no processo produtivo ao longo do tempo, o plano de produção pode ser feito também no longo prazo. O longo prazo é mais de um ano, tá, gente? A ênfase do plano de produção é obter o máximo de eficiência e eficácia do processo produtivo. Como é o arranjo físico da produção contínua? Ele é caracterizado por máquinas e ferramentas altamente especializadas, dispostas em formação linear e sequencial para a produção de cada componente do produto final. Lembre daquele filme do Chaplin, mais ou menos assim. Como é a previsibilidade da produção sob encomenda? O plano de produção é feito antecipadamente e pode ter maior extensão de tempo. Geralmente é elaborado para cobrir cada exercício anual, explorando ao máximo as possibilidades dos recursos da empresa,
proporcionando condições ideais de eficiência e eficácia. Aqui, gente, não é para estar sobre encomenda, tá? É contínuo, eu vou arrumar depois, tá bom? Principais características do sistema de produção. A gente vai entender um pouquinho. Aqui, ó, o sistema de produção, tá? Na produção sob encomenda, o plano de produção é cada produto exige um plano de produção específico, que tu vai fabricar produtos diferentes, cada encomenda é uma encomenda específica. O arranjo físico é máquinas, equipamentos e pessoas são arranjadas ao redor do produto. E a previsibilidade da produção tem pouca previsibilidade de produção, vai ser feito para atender aquele pedido. Se vai surgir outro pedido depois e depois se vê novamente. Não tem um planejamento para o futuro. Já na produção em lotes, o plano de produção é cada lote exige um plano de produção específico. O arranjo físico são máquinas, equipamentos e pessoas, são arranjadas sequencialmente, tem uma sequência. E a previsibilidade da produção é razoável previsibilidade da produção. Eles têm uma noção assim, mas não tem um planejamento a longo prazo ainda para isso. Já na contínua é diferente, ó, o plano de produção é feito por um período de tempo anual. O arranjo físico, máquinas, equipamentos e pessoas são arranjadas definitivamente e a previsibilidade total da produção. Já sabe-se quanto se quer vender. Tá bom, gente? Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima!